A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe teu lar, Deus abençoe a tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, hoje nós vamos compartilhar uma palavra com um tema revelando quem eu sou. Como que eu serei revelado, como será revelado quem eu sou? As minhas palavras podem dizer muita coisa. Aquilo que eu digo, as palavras que eu digo vai refletir quem eu sou verdadeiramente. Então, as suas palavras, elas podem revelar quem você é. As palavras, são muito poderosas. E as palavras podem revelar o que estamos sentindo, o que estamos passando, até mesmo a maneira em que estamos vivendo. O Senhor nos diz que em nossa boca tem poder, e poder de vida e também de morte. Mas Ele também nos diz que nós devemos ter o controle das nossas palavras. Por quê? Porque o Senhor diz que nós teremos que dar conta de todas as palavras que saem da nossa boca. Agora imagine, se o Senhor nos cobra cada palavra que sai e que vai sair da nossa boca. Imagine o quanto nós devemos ter cuidado com as palavras, o quanto nós devemos ser vigilantes dessas palavras. Por quê? Ser vigilante das palavras. Porque quando diz que nós devemos vigiar as palavras, é porque nós precisamos vigiar o nosso ser. Precisamos ser mais vigilantes do que nós estamos se tornando, do que nós estamos nos transformando. Porque eu quero ler com você livro de Mateus, que vai nos falar mais a respeito dessas palavras. Em Mateus 12, verso 34 ao 37, o Senhor, Ele nos diz hoje, para cada um de nós, para você mesmo, para você que chegou até aqui, para você que colocou aí nesse vídeo, para ouvir a palavra do Senhor, que diz: Senhor, fala comigo. Ou o que o Senhor ter hoje para falar comigo? Preste atenção então, porque o Senhor, Ele vai falar contigo. E depois que o Senhor falar contigo, que você tiver recebido essa palavra vinda do Espírito Santo, compartilhe esse vídeo com alguém. Deixe a sua curtida para que esse vídeo também seja indicado para outra pessoa, tá certo? Faz aí a tua parte também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, Mateus 12, 34 nos diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa
que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Olha o quanto as palavras são fortes. Mas, então o Senhor vai nos julgar, vai nos deixar livre ou nos condenará por aquilo que estamos falando? O Senhor, indiretamente, não está falando sobre somente as tuas palavras. Por quê? Porque é como a gente leu aqui no verso 34. A boca, ela fala do que o coração está cheio. Então o Senhor está te julgando, Ele vai te julgar, tá? Diretamente pelo que você tem dentro de você, pelo teu coração. Porque o que você está falando é aquilo que já está no teu coração. Entende? Então o Senhor, Ele vai te julgar pelas palavras, porque as tuas palavras estão revelando quem você é. As suas palavras estão dizendo o que tem dentro do teu coração. Então, quando você abre a boca para falar algo, você está falando aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, aquilo que você está vivendo dentro de você. E o Senhor é aquele que sonda o mais íntimo do nosso coração. E quando você fala isso, então o Senhor pega essas palavras e por essas palavras Ele vai julgar o que tem dentro do teu coração. Nós precisamos tomar cuidado com o que está dentro do nosso coração, com o que nós estamos nos enchendo, porque essas palavras elas vão revelar quem você é. Se você é uma pessoa cheia de Deus, ou se não é. Uma pessoa que só vive pronunciando o negativismo. Uma pessoa pessimista. É uma pessoa sem fé. É uma pessoa incrédula. É uma pessoa desanimada. É uma pessoa que não tem esperança. E se ela está assim, então ela está afastada da verdade. Ela está afastada daquilo que dá esperança. Ela está afastada da presença do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo se afastou de ti, porque o Espírito Santo ele sempre estará conosco. Mas muitas vezes somos nós que afastamos do Senhor. Nós afastamos do Espírito Santo. Se eu deixar de orar, se eu deixar de ler a Bíblia, se eu deixar de buscar o Senhor, se eu deixar de ter uma intimidade, porque eu não estou falando só orar. Porque a palavra do Senhor nos diz, orai sem cessar. Nós precisamos estar 24 horas em oração, tá? Mas eu estou falando de intimidade. Quando nós paramos o nosso tempo. Quando nós estamos ali, de frente com o Senhor. E falamos o que estamos sentindo. E falamos toda a nossa preocupação. E falamos com o Senhor tudo, sabe, o que está dentro de nós, que estamos sentindo. É uma conversa, um diálogo. Então, quando eu faço isso, eu me encho de Deus, porque eu consigo ouvir Deus. Isso é uma intimidade, tá? Então, quando você deixa de buscar essa intimidade com o Senhor, olha, você vai ficar vazio. E quando você fica vazio, o mundo vai querer te encher. Você vai começar a se encher com as coisas mundanas. Aí, você vai ficar olhando para as circunstâncias, você vai ver todas as tragédias desse mundo e você só vai perder a esperança. Sabe, o Senhor nos diz, tudo que é bom, tudo que é puro, se há alguma virtude, nisso pensai. Levai seus pensamentos ao Senhor. Então, tudo que nós precisamos é levar a nossa mente, o nosso coração, nossos pensamentos ao Senhor. Aquilo que dá esperança, aquilo que dá fé. Se você está pronunciando palavras
palavras estéreis, palavras de desânimo, palavras negativas. Você precisa se aproximar de Cristo. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Você precisa ler mais a palavra, se encher de Deus. Identifique isso na tua vida, porque as tuas palavras estão revelando quem você é, o que você está sentindo, o que tem dentro do teu coração. Não precisa as pessoas te julgar. Não precisa as pessoas te examinar. Faça isso você mesmo. Se você está só xingando, se você só sabe blasfemar, se você só sabe falar palavrões, como que está o seu coração? Na sua boca só está gerando palavras malditas. Na sua boca só está gerando aquilo que o Senhor abomina, aquilo que o Senhor não aceita. O Senhor diz que a tua boca foi feita para abençoar. Mas você só sabe xingar, só sabe brigar com as pessoas, só sabe gritar, só sabe ficar irado. Amados, as palavras que saem da tua boca revelam quem você é. Toma cuidado. Começa a observar e prestar atenção o que está saindo da tua boca. Entra num propósito com o Senhor de passar pelo menos um dia sem reclamar, sem murmurar, sem xingar, sem gritar com alguém ou brigar com alguém. Faz um propósito. Entra num propósito com o Senhor de ler a Bíblia. Pelo menos um livro da Bíblia por dia. Pelo menos um capítulo que seja da Bíblia. Amados, Deus quer mudanças. Deus quer convertimento. E tudo isso começa onde? Em nosso coração. Nós precisamos vigiar. Por quê? Porque isso pode nos levar à ruína. Nós vamos ter que dar conta de cada palavra. Pessoa que faz um compromisso e de repente ela volta atrás, ela não cumpre o voto, ela não cumpre o compromisso, ela não cumpre aquilo que ela falou. Isso é sério. Você quebra uma aliança que você fez. A palavra, a vigilância com as palavras, ela é muito importante e muito necessário em nossas vidas. O homem bom tira coisas boas do vosso tesouro, mas o homem mau tira as coisas más do seu tesouro. Aí o Senhor nos diz: aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. O que você tem dado importância? O que você tem valorizado na tua vida? Porque é aquilo que você valoriza, é que importa. É daquilo que você valoriza que você se enche. Você precisa guardar o teu coração. Você precisa guardar o tesouro dentro de você. E o maior tesouro são palavras sábias, palavras de temor, palavras de respeito, palavras de obediência. Sabe? Nós precisamos buscar de volta os princípios. Você precisa viver sobre os princípios da palavra. Você precisa viver sobre os mandamentos de Deus. Você precisa cumpri-los. Você precisa ter temor de Deus. Porque a pessoa que tem o temor, ela não sai xingando, ela não sai blasfemando, ela não sai falando maldições. O que você tem falado? Como estão as palavras que estão saindo da tua boca? Quais são as palavras que estão sendo geradas dentro de você? Quais são as palavras que estão saindo da tua boca? Mentiras ou verdade? Palavras de bênçãos ou maldição?
Mansidão ou gritaria? O que você tem falado? Isso vai demonstrar quem você é. Você precisa fazer como Davi fez. Davi, em Salmos 141, verso 3, ele nos diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Vigie as palavras que estão saindo da tua boca. Porque o perigo não é só você encher o teu coração de coisas ruins. É você pronunciá-los. Porque quando você tem palavras ruins dentro de você e você vigia os teus lábios, é mais fácil de você combater as sementes, sabe, ruins que estão dentro de você e impedir que elas venham germinar. É mais fácil de você matar as ervas daninhas que estão contaminando o teu coração. Mas quando você pronuncia, você executa o pecado da língua. Então, seja vigilante. Faça como Davi fez. Ora como Davi orou e peça ao Senhor que Ele vigie, que você possa vigiar a porta dos lábios, que você possa pedir ao Senhor que Ele venha colocar um guarda sobre a tua boca. E que assim como Jeremias, como Deus fez com Jeremias, Ele possa colocar brasas vivas sobre os teus lábios, sobre a tua boca. Porque o fogo do Senhor tem que purificar esses lábios. Você sendo um servo de Deus, amado, você não pode ter uma boca tão infrutífera. Você não pode ficar lançando palavras negativas, infrutíferas. Ou você lança bênção, ou você lança maldição. E se você lança maldição, então não tem a presença de Deus na sua vida. E você precisa então fazer uma análise sobre quem você é. Porque as palavras, elas vão revelar quem você é, se você é um verdadeiro cristão ou não. E se você está assim, por favor, não diga que não há esperança, porque há esperança. Há esperança para todo aquele que chega diante do Senhor e se arrepende. Há esperança para aquele que deseja mudar, para aquele que deseja fazer uma faxina dentro de si e pede ao Senhor que o ajude. Peça ao Senhor neste momento. Amém? Vamos orar? Amado Espírito Santo, diante dessa palavra, pedimos a Ti, Espírito Santo, que sonda o mais íntimo do nosso coração, que nos examine e que também venha nos convencer de todo erro, nos convencer de todo tipo de sentimento ou pensamentos que estamos tendo fora da razão, fora da vontade do Senhor, sentimentos, pensamentos que estão fora da palavra do Pai. Nos ajude, Espírito Santo, a matar essas ervas daninhas que estão dentro de nós. Ponha o guarda sobre a nossa boca e vigia a porta dos nossos lábios para não pronunciarmos contra Ti, contra o nosso Deus e nem contra o nosso próximo, porque nós sabemos que dependendo da palavra que sai da nossa boca, pode destruir a nossa vida, mas também pode destruir a vida do meu próximo. Pai, purifica os meus lábios, renova minha mente e meu coração. Senhor, perdoa os meus pecados por palavras de blasfêmias, de murmuração, palavras negativas que saiu dos nossos lábios. Senhor, perdoa pelas palavras torpes de enganos, palavras maliciosas,
Senhor, arranca tudo aquilo que nos contamina. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fique à vontade para nos limpar e nos purificar. Que seja assim, conforme a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor possa continuar ministrando teu coração e que você possa deixar que o Espírito Santo ele venha limpar, ele venha trazer uma limpeza total na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do rosto dele sobre a tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém.